Marcelo sentia cada um dos seus 38 anos como se fossem fardos invisíveis, curvando seus ombros e apertando seu peito. A metrópole tentava engoli-lo com seu ruído constante, mas ele já não cabia ali, sua alma buscando um vazio diferente daquele que o consumira nos últimos tempos. 15 anos como agente de trânsito foram uma sentença diária no purgatório do asfalto. A sinfonia dissonante de buzinas impacientes, o guincho agudo de pneus em frenagens bruscas, os insultos mascados e atirados contra o vidro blindado de sua indiferença forçada, tudo se somava a uma cacofonia que o ensurdecia por dentro. Seu colete refletivo, outrora símbolo de autoridade, tornara-se uma mortalha de anonimato, vestimenta de um fantasma urbano invisível para a pressa alheia. Não foi a colisão de carros, nem a fúria de um motorista exaltado que o afastou das ruas. Foi o eco do silêncio que se instalou em sua mente após um incidente qualquer, banal em sua violência rotineira, mas devastador em sua ressonância interna. 3 meses se arrastaram como séculos. Em seu apartamento, a TV era um aquário de imagens mudas, o celular um pedaço inerte de plástico e metal. Marcelo flutuava em um mar de pensamentos fragmentados, a mente um campo de batalha silencioso. A terapia soou como um eco distante, palavras vazias tentando preencher um abismo. As tentativas de reacender as chamas da velha amizade esfriaram rapidamente, revelando laços frágeis, corroídos pela distância emocional. Um dia, fitando o teto rachado de seu quarto, a mente vazia como um espelho fosco. Um anúncio amarelado escorregou de uma revista esquecida. As palavras impressas pareciam sussurrar uma promessa. Procura-se guarda florestal, isolado. 6 meses de contrato, renovável. Treinamento em técnicas de observação e sobrevivência incluso. Silêncio absoluto, garantido. Marcelo não sabia o que buscava nas profundezas de uma floresta desconhecida. Mas a ideia de um silêncio genuíno, um vazio sem a interferência da cidade, soava como um bálsamo para sua alma ferida. Talvez no fim do mundo verde, aquilo que o assombrava finalmente o encontrasse ou, quem sabe, o deixasse em paz. A Torre 6 erguia-se como um dedo esquelético apontando para o céu, no exato ponto onde a precisão cartográfica da reserva Capim Branco se desfaziam rabiscos incertos. Uma construção rústica, de madeira envelhecida e estalando sob o peso dos anos e dos ventos implacáveis, testemunha muda da passagem do tempo. As árvores ao redor, gigantes nodosos com histórias gravadas nos seus troncos retorcidos, pareciam ter existido antes que a própria ideia de nomeação surgisse. A reserva se estendia em um mar verdejante, um labirinto natural de beleza selvagem e mistérios ocultos. Sua fisionomia era tão volátil quanto o humor do céu. Ora um manto suave de folhas sussurrando sob a luz do sol, ora uma fortaleza impenetrante de sombras densas e umidade pegajosa. Marcelo desembarcou do jipe surrado que o trouxera. O cheiro acre da terra molhada invadiu seus pulmões. Suas botas novas rangeram sobre as folhas secas. A mochila pesada comprimia seus ombros e seus olhos, antes opacos e cansados, agora cintilavam com uma curiosidade hesitante, a mesma de quem tenta decifrar uma língua esquecida. Seu novo lar era espartano, um radiocomunicador de aspecto robusto, uma cama estreita com um colchão fino, uma prateleira empoeirada abrigando um punhado de livros de botânica com capas desbotadas, 2 manuais de procedimentos florestais com páginas amareladas pelo tempo e um pequeno fogareiro a gás, sua principal ligação com o conforto quente. Os primeiros dias deslizaram em uma rotina quase monástica. O despertar matinal era saudado pelo canto distante dos pássaros, um som puro e revigorante. As trilhas mapeadas tornaram-se seus novos caminhos, a coleta de amostras do solo um ritual de conexão com a terra. A verificação das armadilhas fotográficas revelava flagrantes da vida selvagem, espiando a timidez dos animais.
As manhãs eram coroadas por um café fumante apreciado em frente ao lago sereno, contando os peixes que saltavam na superfície como quem tenta reunir os fragmentos perdidos de si mesmo. À noite, o silêncio era uma entidade palpável, uma tapeçaria sonora feita de ausência, tão profunda que parecia vibrar com um som primordial, ancestral. Marcelo adormecia com uma leveza surpreendente. O sono, antes um inimigo esquivo, agora o acolhia em seus braços. Até a terceira noite. Enquanto a lua pálida lançava sombras elongadas pela floresta, uma luz incomum captou sua atenção. Não era o brilho estático de uma estrela distante, nem o feixe amarelado e constante de uma lanterna humana. Aquela luz pulsava com uma tonalidade fria, intensa, um azul espectral que parecia ter vida própria. Flutuava sem rumo aparente entre os troncos das árvores, serpenteando com uma familiaridade inquietante, como se conhecesse cada curva e desnível da mata melhor do que qualquer criatura viva. Absolutamente silenciosa, a luz dançava em um raio de algumas dezenas de metros da torre, movendo-se com uma graça etérea que desafiava a gravidade. Então, subitamente, imobilizou-se, pairando exatamente em frente à trilha marcada como cipó torto no seu mapa. Um calafrio percorreu a espinha de Marcelo. Instintivamente, levou a mão ao rádio, comunicador. Pressionou o botão de transmissão. Um silêncio estático foi sua única resposta. Tentou novamente, ajustando a frequência, mas o vazio eletrônico persistiu, amplificando a sensação de isolamento. Ao amanhecer, a curiosidade, misturada com uma apreensão crescente, o levou a descer da torre. Caminhou até o ponto exato onde a luz azul havia pairado na noite anterior. Não havia pegadas, nenhum vestígio de presença humana ou animal. Apenas um círculo perfeito de folhas reviradas no chão úmido, como se algo tivesse girado ali, e um sutil odor metálico pairando no ar, quase imperceptível, mas inconfundível. Ao tocar o centro do círculo com a ponta da bota, uma vibração tênue percorreu o solo sob seus pés. Uma sensação estranha, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração e por um breve instante o tivesse inspirado no seu lugar. As noites que se seguiram foram marcadas por variações perturbadoras. Em algumas, uivos longos e guturais ecoavam pela mata, carregando uma ressonância que parecia ir além da capacidade vocal de qualquer animal conhecido. Em outras, no silêncio opressor da torre, ouvia seu próprio nome sussurrado no rádio desligado, uma voz espectral, levemente distorcida. Não soava como uma imitação, mas como se algo, na escuridão da floresta, estivesse aprendendo a articular sua identidade. O 15º dia amanheceu sob um céu cinzento e carregado. Pela manhã, enquanto Marcelo descia os degraus de madeira da torre para sua ronda habitual, um som familiar soou com uma inflexão estranha. Os rangidos da escada eram uma melodia conhecida, cada estalo e guingido mapeado em sua mente pela repetição diária. Mas aquele som era diferente, um tom mais grave, quase um lamento da madeira. Intrigado, deteve-se e inspecionou os degraus. Entre duas tábuas desgastadas, notou uma fissura incomum. Com cuidado, forçou a tábua e a retirou. Um buraco escuro se abriu sobre a torre, um vazio insondável que parecia engolir a luz da manhã. Um ar morno e úmido emanava das profundezas, carregando um cheiro terroso, denso, como de solo recém-revolvido. Curioso e apreensivo, Marcelo apontou a lanterna para a abertura. Por um instante, o feixe de luz vacilou, tremilou e se apagou por 2 segundos angustiantes. Na escuridão repentina e opressora, algo se moveu no interior do buraco. Uma forma indistinta, rápida como uma sombra, subiu metade da escada e desapareceu na fresta entre as tábuas, sumindo sem deixar rastro. Nenhum som acompanhou o movimento, nem farfalhar de folhas, nem arranhar de garras.
apenas a sensação fria de um medo visceral percorrendo a nuca de Marcelo, eriçando os pelos de sua pele. Aquela noite, o sono não veio. Marcelo permaneceu em vigília na torre, os ouvidos atentos ao menor ruído, os olhos varrendo a escuridão da floresta, a lanterna sempre à mão. A certeza de que algo habitava o vazio sob seus pés pairava no ar denso, como uma ameaça invisível. Três dias depois, buscando desvendar os segredos da reserva, Marcelo decidiu explorar uma trilha antiga, quase apagada, marcada a lápis no canto de um mapa desatualizado que encontrara no manual. A trilha serpenteava pela mata densa, guiando-o por entre cipós retorcidos e raízes grossas que agarravam o solo como tentáculos. Após uma longa caminhada, avistou entre as árvores uma estrutura de madeira parcialmente desmoronada, engolida pela vegetação exuberante. Era outra torre, mais antiga e em ruínas, afundada no abraço sufocante da floresta. Cautelosamente, aproximou-se e encontrou uma abertura precária que servia como entrada. O interior estava escuro e empoeirado, o ar carregado com o cheiro úmido da madeira em decomposição. Sob uma mesa inclinada, quase desfeita, seus olhos pousaram em um objeto retangular, encadernado em couro desbotado. Um diário. A capa trazia a inscrição rabiscada à mão: Agente Florestal Edivaldo Campos, 1965. As páginas amareladas e fragilizadas pelo tempo revelavam um relato perturbador. Edivaldo descrevia luzes inexplicáveis dançando na escuridão, desaparecimentos misteriosos de animais e vozes sussurrantes que pareciam emanar da própria floresta, sem nenhuma garganta que as produzisse. E então, o diário mencionava a coisa. Alta demais, magra demais, a pele pálida como a luz da lua. Os olhos não refletem luz, eles a absorvem como buracos negros na alma. Ela não caminha como nós, ela encurta a distância, como se dobrasse o próprio espaço entre nós. A última anotação, escrita com a caligrafia trêmula e quase ilegível, gelou o sando de Marcelo. Após o segundo nevoeiro, ele virá atrás de mim. O diário escorregou de seus dedos trêmulos, caindo com um baque seco sobre o chão empoeirado. Um medo irracional o invadiu, impelindo-o a fugir daquele lugar amaldiçoado. Marcelo correu pela trilha, o coração martelando no peito, a imagem da criatura descrita por Edivaldo gravada em sua mente. Naquela noite, a fúria da natureza se abateu sobre a reserva. Uma tempestade violenta irrompeu, os trovões ecoando como tambores furiosos, a chuva açoitando a floresta com a intensidade de pedras líquidas. Marcelo buscou abrigo na segurança precária da Torre 6, o vento ivando ao seu redor como um espectro faminto. Ao amanhecer, a tempestade havia cessado, mas o mundo lá fora estava transformado. Uma névoa densa e opaca envolvia tudo, um véu branco e úmido que engolia a paisagem, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Era uma névoa estranha, quase viva, com um movimento lento e sinuoso, como se respirasse em mini-sono com a floresta. Os dias que se seguiram sobre o manto da névoa foram inquietantes. A visão de Marcelo começou a se adaptar à escuridão, suas pupilas dilatando-se de forma incomum, permitindo que discernisse formas na penumbra com uma clareza surpreendente. O rádio, antes silencioso, captava fragmentos de transmissões distantes, canções antigas e melodias melancólicas que pareciam vir de um tempo esquecido.
Em outros momentos, Marcelo jurava ouvir sua própria respiração amplificada no aparelho desligado, como se não estivesse sozinho na torre. A sensação de uma presença invisível se intensificou. Havia algo se movendo na névoa ao redor da torre, vultos indistintos que espreitavam nos limites de sua visão, e por vezes Marcelo sentia um arrepio percorrer sua espinha, a nítida impressão de que não era só do lado de fora que a ameaça residia. Quando a bruma finalmente se dissipou, revelando um céu lavado e um sol hesitante, 2 dias de uma calma enganosa se instalaram na reserva. O silêncio ainda pairava, mas agora era um silêncio mais natural, pontuado pelo canto dos pássaros e o murmúrio distante do vento nas folhas. Naqueles dias de trégua, Marcelo teve encontros fugazes com o mundo exterior. Guiou um grupo de campistas desorientados de volta à trilha principal, auxiliou um jovem escoteiro com o tornozelo torcido, compartilhando sorrisos tímidos e narrando histórias amenas que lhe lembravam a normalidade da vida que deixara para trás. Por um breve momento, a sensação opressora de isolamento se dissipou, substituída por uma frágil esperança. Mas à noite, quando subia novamente para a torre, para sua solitária vigília, a névoa estava de volta. Não a névoa densa e repentina da tempestade, mas uma bruma rasteira e insidiosa que se infiltrava lentamente entre as árvores, como um predador paciente que sabe que o tempo joga a seu favor. Dentro do véu nebuloso, Marcelo viu olhos, vermelhos, vários, pares cintilando na escuridão como brasas incandescentes, e sombras alongadas disformes que não dançavam com o vento, mas permaneciam imóveis, observando-o com uma intensidade perturbadora. No 25º dia de sua estadia, Marcelo foi despertado por sons bruscos ao redor da torre. Passos pesados que faziam a terra tremer, pancadas surdas contra a base de madeira. O medo o invadiu, mas dessa vez havia algo de tangível na ameaça sonora. Empunhando a lanterna e a ferramenta multifuncional que sempre carregava consigo, desceu os degraus com cautela. Entre a vegetação densa, a luz revelou um vulto grande e peludo, um urso de óculos, sua pelagem escura contrastando com as marcas claras ao redor dos olhos. Era real, uma criatura da floresta, movida por instintos e necessidades terrenas. Marcelo gritou, batendo a ferramenta contra as grades da torre, tentando afastar o animal curioso e talvez faminto. O urso hesitou, rosnou e finalmente recuou para a escuridão da mata. Naquele momento, a ameaça tinha nome, cheiro e um tempo de existência limitado. Não era uma assombração, mas um perigo concreto. Mas naquela mesma noite, quando a névoa voltou a envolver a torre, os olhos vermelhos que o fitavam pareciam mais numerosos do que nunca, pairando na escuridão como um presságio sombrio, zombando de seu alívio momentâneo. O urso fora apenas uma distração, um engano da natureza para obscurecer a verdadeira ameaça que espreitava nas sombras. 2 dias se passaram em uma tensão crescente. Então, Marcelo acordou e percebeu que o mundo havia desaparecido. A Torre 6 estava completamente isolada, imersa em um mar de névoa branca e impenetrável. Não havia sons. O farfalhar das folhas, o canto matinal dos pássaros, o zumbido distante de insetos, tudo havia sido silenciado por um véu opaco que parecia absorver todas as ondas sonoras. Nem mesmo o seu próprio reflexo era visível na janela embaçada da torre. Tudo havia parado, como se o tempo houvesse suspendido sua marcha. A única percepção restante era a vibração sutil da floresta ao seu redor, uma respiração lenta e profunda da natureza adormecida. Marcelo sentia-se flutuando num vazio branco, desconectado de tudo, até mesmo de si mesmo. No crepúsculo daquele dia irreal, o radiocomunicador,
há tanto tempo silencioso, chiou repentinamente. Uma estática breve precedeu uma voz familiar, uma voz que Marcelo reconheceria em qualquer pesadelo, a voz de Edivaldo Campos. Falava com uma calma espectral, como se o tempo e a morte não tivessem poder sobre ele. Tem incêndios que são feitos para queimar, incêndios que não podemos apagar, e só nos resta aceitar a consumação das chamas. Marcelo permaneceu em silêncio, incrédulo e paralisado pelo medo. Lentamente, sentou-se no chão frio da torre. Pegou seu próprio diário, as páginas já repletas de sua caligrafia hesitante, registrando cada noite de vigília, cada sombra avistada, cada par de olhos vermelhos na escuridão. Na última folha em branco, com a mão trêmula, escreveu apenas 2 frases. A chegada da segunda névoa. Ele virá.